O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. E aqui estamos então para dar início à conversa com o Paulo Caiado, que já estava prometido há uns dias na página do Som das Letras no Facebook, e ele aqui está hoje para encetar connosco uma conversa que julgo que será bastante interessante sobre aquilo que ele faz, aquilo que é a sua vida e aquilo que é também a sua paixão pela escrita. Paulo Caiado é mais do que escritor. É gestor de empresas, ajudou a lançar algumas das marcas mais conhecidas de acessórios de moda, mas isso não vem agora ao caso. Pelo menos é isto mesmo que diz na contracapa do livro do Paulo. O que importa é que aos 50 anos decidiu tirar um período sabático e fazer as coisas que sempre quis fazer. Viajou, visitou amigos, criou para eles roteiros gastronómicos, fez voluntariado social e de cidadania ativa. Estudou enologia, frequentou workshops de culinária, leu os livros que se amontoavam na estante e, finalmente, ganhou tempo para escrever o seu primeiro romance, Um Momento Meu. E é deste livro que vamos, então, começar a falar. Olá, Paulo. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Este romance, Um Momento Meu, começou com uma página que tu tinhas no Facebook, para onde ias escrevendo alguns textos que depois começaram a suscitar muito a curiosidade das pessoas e elas iam gostando e começaram também a aliciar de certa forma para tu partires para a escrita de um romance. Foi isto mais ou menos o que aconteceu? Foi o início? Foi. Na realidade, o que tem em comum é o título, O Momento Meu. O livro não se baseia naqueles textos que eu escrevi, que são textos avulsos. O livro não é uma coletânea de textos, mas sim um romance. Mas eu estava tão preso àquele título, Momento Meu, e ao significado que aquilo tinha para mim, que eram momentos que eu partilhava comigo próprio, ao escrever, que não encontrei outro título mais apropriado para o livro. Na realidade, sempre que escrevi, à medida que ia escrevendo o romance, tinha sempre esse título na cabeça. Quando eu terminei, a editora sugeriu-me outros títulos, não gostei de nenhum. Cada um era pior que o outro, ou menos adequado, e que no final eles acabaram por aceitar e compreender que realmente era o mais adequado para aquele romance. Aliás, é curioso porque também eu tive desde sempre presente a imagem da capa. Propuseram outras e eu não fui capaz de descolar daquela imagem da capa, e no final foi aceito. Era uma imagem, uma sequência. Acabaste por vencer tu. É uma sequência do próprio romance. E eu sou tão perfeccionista que da primeira vez que desenharam o barco que aparece na capa, não era o modelo que aparecia no romance. Eu dizia, não, tem mesmo de ser o modelo. Que quem conhece veleiros tem que reconhecer aqui na capa aquele veleiro que eu descrevo, o Benetton 38, que eu descrevo no romance. E assim foi. E este romance, Um Momento Meu, foi feito de vários momentos teus, não apenas os momentos em que dedicaste à escrita, que dedicaste à elaboração da história, mas também momentos teus mesmo, vividos, porque o livro, não sendo totalmente autobiográfico, tem muita coisa tua, muita vivência tua, não é? Tem muito. Tem minha e de amigos meus e de amigas minhas. Eu acho que encontro pouca ficção em todo aquele romance. Até os diálogos são reais. Eu tive que reunir uma peça de um puzzle com vários momentos, quer da minha vida, quer da vida de pessoas que eu conhecia, e depois fazer a parte mais difícil, que foi dar coerência a um todo e dar uma sequência lógica para que aquilo no fim resultasse como um romance que obedece a determinadas regras para ser concebido como romance. E essa também é a razão porque é muito difícil eu poder editar ou publicar um romance por ano, como a minha editora bem gostaria, porque eu não escrevo ficção. Eu vou buscar pedaços que contemplo ao longo da vida e que todos os dias contemplo, sou um contemplador do cotidiano, vou juntando aqueles momentos que eu acho interessantes, aqueles diálogos que ouço, aquelas situações de vida que assisto, e depois
tenho que juntar todas aquelas peças para construir uma nova história. E isto demora tempo, porque muitas vezes aquilo que vejo e assisto não tem interesse por ela, ou não consigo ligá-los aos outros momentos. E só quando eu tiver uma história com interesse vou de novo publicar, juntando de novo peças reais numa ficção. Aliás, costuma-se dizer que a maior mentira, ou a mais perfeita mentira, é aquela que é construída com pedaços de verdade. E não há nada maior que uma mentira que um livro de ficção, que é a maior das mentiras. E ele é quanto mais perfeito ou mais semelhante à vida real, quanto mais pedaços de verdade estiver nele contidos. E é isso que eu pretendo. E esta tua tendência para escrever sobre factos reais não te deixa também, de alguma forma, com pena de não partires para a criação de uma história que seja mesmo imaginada, porque te dará, se calhar, mais liberdade para trabalhares os personagens, para criares um enredo? Nunca tive essa compulsão. Eu não tenho a compulsão habitual dos escritores de escrever, no sentido de estarem em todos os momentos a escrever. Eu escrevo, e escrevo todos os dias, mas não... Escrever um romance requer muito tempo de nós próprios, meses, muito dedicado à escrita, de uma forma muito egoísta até, porque temos que nos aliar quase do mundo que nos rodeia para nos concentrarmos na escrita. Por outro lado, também há uma situação, é que a minha editora, o que exige de mim são romances. Muitos dos escritores que nós vemos publicarem todos os anos, eles não publicam todos os anos romances. Há alguns que sim, mas são poucos. Na maioria intercalam romances com livros de crónicas, de contos ou, na maioria dos casos, de memórias. Isso para mim seria muito interessante. Eu gosto muito de escrever memórias, escrever pequenas histórias do cotidiano, que vou publicando muitas vezes no Facebook, já não na página Momento Meu, mas no meu próprio perfil. Infelizmente a minha editora, o que gosta mesmo de mim são os romances, e é por isso que aguarda. E por isso eu não consigo ter o ritmo de edição que outros escritores têm, porque intercalam com os romances livros de coletâneas de crónicas ou de memórias, e eu para isso utilizo os blogs. Por exemplo, eu tenho um blog onde conto, que é uma mistura de crónicas de viagem, das minhas viagens, com memórias de encontros de amigos, sobretudo amigos que eu nunca mais vou voltar a ver, provavelmente. Amigos de Singapura, da Malásia, de Tóquio, de Hong Kong, que eu encontrava com frequência por motivos profissionais, e que no futuro certamente eu não terei nem capacidade económica, nem motivos para ir para tão longe com tanta frequência e para os voltar a encontrar. E eu quis fixar um momento, quis fixar para a posteridade a amizade que eu tinha por eles, e também muitas das histórias que eles me contavam, os locais onde viviam. E então esse blog, Histórias à Mesa, é um misto de crónicas de viagens. Quem quiser viajar para esses lados fica a saber muito daquilo que geralmente não é mostrado aos turistas, ruas e locais que eu conheci. Também histórias minhas com essas pessoas, e no fim eu junto algo que tem a ver muito com os meus hobbies, que é o gosto pela cozinha, e eu vou buscar uma receita que aprendi em cada um desses locais. Eu tenho o péssimo, que eu acho, enfim, não é assim tão péssimo como isso, mas eu gosto muito de quando vou a um restaurante assim longe daqui, chatear a cozinheira, ir para a cozinha e saber qual é a receita. E eles não têm medo, como é longe, eles não vai fazer concorrência, e então tiro a receita. E nesse blog, juntamente com o post onde eu coloco a viagem, coloco também a receita, e tiro fotografias para verem aquilo que eu estive a fazer aquele prato. E tenho 100 e tal, quase 200 receitas de todo o mundo. Foram pratos que eu aprendi no local, com as pessoas, e que comi pela primeira vez no local. E é a memória desse prato que traz-me a memória do encontro com os amigos. Então, e o Histórias à Mesa não daria um novo romance? Histórias à Mesa daria um novo livro. Mesmo com as receitas à mistura. Exato, porque... se eu tivesse uma editora com outras, digamos, que publicam de outros colegas escritores, que publicam as crónicas de viagens e publicam viagens também com fotografias,
e que é outro género literário e que eu gosto de diversificar. Eu a escrever não me foco apenas no modelo do romance. Eu gosto de escrever sobre muitas coisas. Gosto de teorizar, gosto de fazer ensaio, gosto de crónicas, gosto de pequenos contos, gosto de contar pequenos episódios, gosto muito de fazer reflexões sobre aquilo que as pessoas também pensam, mas depois não acabam por não conseguir passar para palavras e felizmente acho que eu tenho esse dom de conseguir passar para palavras aquilo que muitas vezes refletimos ou para fazer refletir e gosto muito, muito mesmo das memórias de contar histórias, pequenas histórias. Eu no fundo, o que eu não me considero nem autor nem escritor, eu sou um contador de histórias, é isso que eu gosto, é isso que eu faço no dia a dia. E és um contador de histórias com uma excelente memória, tens uma boa memória, não é? Tenho. Como é que tu consegues lembrar de episódios que já aconteceram há tantos anos e que envolvem outras pessoas e ainda te lembras dos diálogos e daquilo que viveram e das coisas que fizeram? Como é que é possível? Porque eu não me recordo, se calhar, daquilo que comi ontem, não é? Eu faço o exagero. Eu também às vezes não lembro o que é que comi ontem. Eu devo estar aí a caminhar para a velhice, já não me lembro muitas vezes o que é que comi ontem, coisas de há 30 anos. Eu tenho de forma recorrente, tenho títulos de imprensa, ainda esta semana isso me aconteceu, mas acontece com alguma recorrência, que me pedem para eu escrever um artigo sobre algo que se passou há muitos anos. Ou sobre locais, ou sobre pessoas. Porque eram coisas da minha juventude, ou locais, ou pessoas ligadas à minha juventude, e que eu tenho a recordação. E às vezes, por exemplo, a nível das Caldas, muitas vezes, quando se lembram, não, peçam a pau para escrever sobre, porque ele lembra-se de certeza. És um saudosista. Eu não sou saudosista, eu escrevo as coisas porque acho que elas devem, em homenagem às pessoas. Eu escrevo para que não esqueçam as pessoas, ou para que não esqueçam os locais. Não é uma forma de te agarrares ao passado? Não tenho muito essa visão. Como eu tenho essa boa memória e conto histórias, e as histórias para serem contadas, se não são inventadas, são histórias sempre do passado, como é óbvio, pode haver essa etiqueta. Depois, ele lembra-se muita coisa do passado, é porque está muito agarrado ao passado, mas eu estou sempre ansioso pelo futuro. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.